Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, como sempre um assunto aqui que a gente acha interessantíssimo para trazer para você, mas já vai deixando o like aí e também se inscrevendo no canal. Para você que está só ouvindo a gente, não deixe de seguir a gente também aí no seu streaming favorito. O assunto de hoje é investimento em startup de cripto, mas antes de apresentar a nossa convidada do dia, eu vou dar aqui as boas-vindas aos meus companheiros de podcast, começando aqui pelo Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo certo por aí? Tranquilo, tô só cansado desses sinais de São Paulo que não funciona nenhum, impressionante. Choveu, é isso aí mesmo, cara. É esperado já. E você, Rony, o que tem aí no Rio de Janeiro? Aqui tem muito calor, falei pessoal, boa noite. Já começando o verão aqui no Rio de Janeiro, mas tirando isso, tudo bem. Boa, maravilha. Hoje a gente está aqui com a Yasmin Hundi, que é especialista de Corp Dev no mercado Bitcoin, prata da casa aqui. Yasmin, se apresenta aqui para o nosso público o que você faz no mercado Bitcoin e também como você chegou nesse mundo de cripto. Bom, olá pessoal, primeiramente prazer em estar aqui. Eu comecei minha carreira, na verdade, trabalhando com investimentos no mercado tradicional. Comecei numa boutique de M&A e eu vim para a MB mais recentemente justamente para ajudar a construir essa área de M&A e de expansão inorgânica. Então, hoje em CorpDev na MB, a gente olha tanto M&A quanto investimentos em ventures, quanto a relação com os nossos investidores. Maravilha. E você acompanha toda essa parte aqui dentro do mercado Bitcoin, né? E quando a gente olha para os investimentos de modo geral, e talvez até o modus operandi das empresas que chegaram a um certo porte, são essas aquisições, M&A e trazer, como você falou, assim, um crescimento inorgânico, né? Coisas que talvez demoraria muito para você fazer do zero, trazer já pronto para dentro da estrutura dessa empresa e voltar e continuar crescendo essa vertente ali dentro, né? Como que isso funciona pro negócio de exchange ou pro negócio do MB como um todo? Assim? Qual é essa estrutura que é montada, a tese talvez, assim, de modo geral sobre isso? Eu acho que quando a gente pensou em começar essa expansão inorgânica lá atrás, tinha muito um play tanto de agregar tecnologia, quanto agregar, às vezes, de geografias diferentes ou até regulatório. Então, acho que a gente pensou muito qual seria o quebra-cabeça de capabilities que a gente precisaria trazer para dentro, que a gente conseguiria acelerar adquirindo uma empresa ao invés de desenhar dentro de casa. Então, acho que sempre tem essa decisão, né, de build or buy. A gente vai construir aqui dentro, despender recursos, ou a gente vai comprar alguém que já esteja mais avançado e que vai agregar para a gente. E aí, acho que dentro de exchange, especificamente, tem todas essas questões, né? Regulatório muito forte, tecnologia muito importante, novas geografias. Então, acho que a gente olha muito para esse quebra-cabeça como um todo. Quando você fala novas geografias, a gente está falando outros países, né? Necessariamente isso. Isso. Por exemplo, no MB que a gente adquiriu a criptoloja em Portugal, e aí juntou tanto essa questão de geografia quanto regulatório, né? A criptoloja tinha uma licença de exchange em Portugal, então foi isso que atraiu a gente para adquirir. E outros negócios, especificamente dentro de cripto, né? Teses especificamente de cripto, né? Acho que a gente tem algumas coisas ali no portfólio que são interessantes, mas como que isso foi construído ao longo do tempo? Porque é muito fácil do meu lado aqui entender, eu preciso de tecnologia, pessoas que estão desenvolvendo coisas que talvez facilitem o crescimento da exchange. Consigo entender também claramente a questão aqui da licença dentro de Portugal com a criptologia e essa expansão para um país que fala a mesma língua, ou seja, uma facilidade maior da gente conseguir vender as mesmas coisas com a mesma linguagem aqui e lá. Mas quando a gente fala de tecnologia cripto, você abre um leque gigantesco de possibilidades aqui, que estão tanto no longo prazo quanto no curto prazo, né? E como é que exchange a gente consegue visualizar as oportunidades e quais são essas que estão na mira aí de crescimento? Acho que vou dar um passinho atrás, então, pensando assim, na nossa parte de investimentos, a gente tem duas grandes frentes, né? Uma que é realmente M&A, que é quando a gente vai fazer investimentos majoritários ou adquirir a empresa como um todo, e outra frente que é a parte de ventures. Então, a gente tem 17 empresas no portfólio hoje que a gente fez investimentos minoritários como se fosse um venture capital dentro da empresa. Quando a gente vai falar de cripto e de fomentar ecossistema cripto e novas tecnologias, e mesmo quando a gente fala especificamente de Web3, a gente olha muito com esse viés de ventures, né? Acho que a gente teve um papel muito importante aqui no Brasil e está tendo um papel muito importante, que é essa coisa de fomentar ecossistema. Então, novos projetos, a gente tem olhado muito para o que os empreendedores estão criando que realmente trazem essa aplicação de cripto, de blockchain, para solucionar problemas de maneiras inovadoras.
Então, quando a gente olha para isso, não necessariamente a gente vai adquirir a empresa como um todo e integrar dentro do nosso ecossistema, mas muitas vezes a gente vai fazer um investimento minoritário para estar ali perto, tentar colher alguma sinergia também estratégica com o nosso business da Exchange, né? Porque hoje, tudo bem, a gente tem a Exchange, mas a gente tem vários outros business já embaixo do nosso guarda-chuva que a gente pode tentar complementar através desses investimentos. Mas a gente olha muito com esse viés de fomentar ecossistema. Então, acho que eu dividiria nessas duas grandes vertentes, né, o que a gente tem olhado de investimento. O que for M&A, a gente vai olhar coisas que são mais próximas e mais correlacionadas ao nosso core mesmo, com o viés de comprar e integrar, e aí, de fato, a gente usar aquela tecnologia, usar aquele time dentro da nossa estrutura como um todo. E o que for ventures vai ter mais esse viés de estar perto do ecossistema, estar incentivando os empreendedores e tentar colher alguma sinergia também, mas de maneira um pouco mais indireta. Cara, muito legal ouvir aí. Deve ser um processo muito complexo aí. Eu queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Queria entender um pouco mais como é que vocês avaliam as empresas aí, tanto para comprar quanto só para entrar mais como um VC, né? Uma investida. E como é que é esse processo, assim? O que é eliminatório, por exemplo, quando vocês estão avaliando uma empresa? Eu acho que quando a gente pensa, principalmente em ventures, assim, a gente olha muito qual que é o problema que está sendo solucionado e se realmente a gente está tendo alguma solução disruptiva para aquilo, né? Principalmente quando a gente vai falar de adoção de cripto por empreendedores e por startups, a gente vê muitos casos que, às vezes, vai falar que é token, vai falar que é NFT, mas simplesmente para surfar um hype, não necessariamente está trazendo uma solução inovadora para um problema existente. Então, acho que a gente olha muito para isso. A gente tem muita atenção também para esse lado regulatório. Então, às vezes, principalmente quando a gente pega empresas mais early stage, a gente vê ideias brilhantes, os empreendedores super empolgados para executar alguma coisa, mas a gente que já tem mais esse know-how e que está muito dentro, com um lado regulatório muito forte, a gente sabe que vai ter N desafios e muitas vezes aquilo nem é possível dentro do que a gente tem hoje, né, de estrutura regulatória, e aí tanto em nível Brasil quanto em nível global. Então, acho que a gente olha muito para isso e aí, como qualquer investimento, né, de ventures ou de M&A, a gente olha muito também para os founders, né, para os empreendedores. Isso é muito importante, porque tem que ser pessoas com capacidade de execução, pessoas com quem a gente tem algum tipo de alinhamento cultural, e aí, seja para ser um investimento majoritário ou minoritário, a gente quer trazer para dentro do ecossistema de ventures pessoas alinhadas com a nossa cultura e com os nossos valores éticos. Então, acho que a gente olha muito para isso. Quando a gente fala de M&A, né, empresas que a gente vai, de fato, trazer 100% para dentro, aí o processo é muito mais complexo, né? A gente vai passar por todo um processo de diligência, uma avaliação mais complexa, vai trazer auditores para fazer toda essa avaliação e aí realmente mapear a empresa como um todo e ver todos os potenciais riscos e o que vai agregar para a gente. Tem uma... Pode falar. Não, eu só tenho, assim, aproveitando que a gente já está nesse tema, tinha curiosidade de saber, assim, qual foi a coisa mais bizarra que chegou na mesa de vocês, assim, o projeto mais sem pé nem cabeça possível que chegou para vocês, e também o projeto mais redondinho, mais bonitinho, mais, assim, os dois cases, tanto o pior possível quanto o melhor possível. Acho que o pior possível, eu me lembro de um que eu nem me lembro o nome, embora eu não fosse falar de qualquer forma, mas... Melhor não. Que era um caso que a pessoa chegou com um negócio que ia ser tipo uma rede social, assim, um negócio que era muito bacana, mas o empreendedor chegou falando que ia fazer aquilo com tokens, e aí ia ser utility tokens, e NFTs, e não sei quanto, e assim, a pessoa explicava e você via que claramente aquilo não tinha nada de token, não tinha por que querer enfiar cripto naquilo, e o que ele estava falando que ia ser uma NFT, nem era uma NFT, então acho que tem muito essa coisa, assim, né? Como eu falei, gente querendo surfar o hype e querendo fazer umas coisas completamente sem pé nem cabeça. E aí a gente também vê alguns empreendedores querendo fazer e fazendo algumas coisas que, assim, claramente não são aceitáveis do ponto de vista regulatório. Então, isso também chama muito atenção. Como, né, esse ambiente cripto ainda é um pouco terra sem lei em muitos lugares, aí o empreendedor, às vezes, sai operando, fazendo transação cross-border do jeito que for, e a gente sabe que em algum momento isso vai barrar no regulatório, né? E qual que é a leitura de vocês sobre esses investimentos que vão bater no regulatório? Assim, acho que, obviamente, tem algumas coisas que você citou aqui que ficam claras, né? Do tipo, cara, esse cara está fazendo transferência de dinheiro cross-border e isso vai dar problema alguma hora, uma coisa bem óbvia. Mas a outra lição, quais são aquelas coisas que são zonas cinzentas e que vocês vão topar de alguma forma o risco? Um exemplo bem prático, assim, sei lá, coisas de NFTs que vocês se envolveram e agora a própria SEC está indo atrás
da Yuga Labs por causa dos NFTs, venda de distribuição de tokens dele. Então, assim, querendo ou não, como a gente está numa zona cinzenta, num ambiente aí meio terra sem lei, você vai flertar em algum momento contra a regulação. Mas qual que é a linha tênue para você de falar, ó, esses passos aqui a gente não quer seguir, e beleza, a gente não vai procurar nada, tudo que vier dessa forma vai ser eliminatório, e esse outro lado a gente vai topar esse risco por isso e outras coisas. Quais são essa divisão para vocês aí? Acho que eu nem vou me aprofundar demais nesse tema, porque, enfim, é muito, muito específico, né? Mas eu acho que o MB como um todo, como vocês sabem, tem muito esse play de estar sempre pró-regulador, então a gente tenta construir a regulação junto, e se a gente tem a possibilidade de investir em empresas que já tenham algum tipo de licença, a gente tem essa preferência, mas eu acho que coisas que ficam mais numa zona cinzenta, né, que não é, a gente não sabe como vai ser, a gente sempre traz o nosso time de regulatório para perto para ver como que aquilo está evoluindo. E assim, se são coisas que a gente não vai estar de fato infringindo nada explicitamente. Então, acho que depende muito do país e da geografia, mas a gente sempre traz o time de regulatório para olhar isso mais de perto. Que você falou um pouco antes dessa resposta sobre o empreendedor, né? Que o cara estava te apresentando uma ideia que não tinha por que ter token. E isso me lembra muito o ciclo de startup que a gente viu aqui no Brasil, né? Acho que quando você olha para trás, tem até um case bem... para mim, anedótico sobre como que o país estava imaturo para os empreendedores, né? Acho que tinha um empreendedor, se eu não me engano, uma aceleradora 21212, que ele era uma aceleradora, ele era um venture capital investir, e num determinado momento da jornada dele, ele se tocou que os empreendedores não tinham maturidade suficiente para proporem aqueles negócios, ou seja, o ecossistema local ele estava muito defasado frente àquilo que ele tinha visto em Nova York, no Vale do Silício, e ele pivotou o modelo de negócio para educar esses empreendedores. E aí a pergunta para mim, nesse sentido, é em que momento que a gente está hoje aqui no Brasil, ou de empreendedores brasileiros que estão indo para o mundo afora, dessa qualidade de empreendedores que entendem o que estão fazendo e estão propondo soluções realmente que podem ser disruptivas e não só, talvez como você falou, aí, entrando numa onda e tentando surfar isso aí de maneira bacana, sabe? Eu vejo, assim, no último ano, ou nos últimos, talvez, 2 anos, eu vejo uma maturação muito grande desses empreendedores no Brasil. A gente tem uma minoria, assim, que já é muito qualificada e muito entende de verdade o mercado cripto, mas eu acho que a gente vê muito ainda assim, ou isso que eu comentei, das pessoas não entenderem tanto a aplicação de cripto. Então, o que a gente vê muito, chegam projetos que o empreendedor, às vezes, já está rodando, já está com um business legal em mercado tradicional, e aí quer fazer uma tokenização, quer fazer alguma coisa de NFT, e aí ainda não tem tanto esse entendimento de por que aquilo, de fato, vai trazer um valor agregado, ou vai trazer uma solução diferente para um problema. Por outro lado, a gente também vê alguns empreendedores com ideias muito legais. Citar o exemplo de DAOs, por exemplo. Já chegaram pessoas para a gente com projetos muito legais, querendo construir DAOs, querendo construir ecossistemas que eram muito relevantes e com soluções muito pertinentes, mas aí tem um desafio de execução também. Então, eu acho que o que eu tenho visto é que o mercado está amadurecendo, cada vez mais a gente tem empreendedores bons no Brasil e com essa capacidade tecnológica, que também é um desafio muito grande quando a gente fala de cripto e blockchain, mas a gente ainda vê muito essa coisa realmente de não entenderem direito, né? Querem fazer alguma coisa em cripto, mas não sabem nem por onde começar. Às vezes tem uma ideia legal, mas, como é que eu vou executar isso, né? Às vezes isso chega muito pra gente por a gente ser um player estratégico também, né? Quer fazer uma tokenização, mas não sabe nem por onde começar, não sabe, o time de tecnologia interno não tem capacidade para aquilo. Então, eu acho que é um processo, a gente sem dúvida ainda está atrás de alguns outros países, né, que estão já muito mais avançados tecnologicamente, mas o que eu tenho visto assim nos últimos anos é que os empreendedores estão amadurecendo o mercado como um todo. E aí eu vejo um papel muito grande dos investidores também, né? Quando a gente pega o ecossistema de venture capital no Brasil, especificamente em cripto, a gente não tem muitos investidores investindo de fato em cripto, né? A gente tem a Valor, tem um papel muito ativo, a Fuse Capital tem um papel muito ativo, a gente... Mas outros estão querendo investir em cripto, estão estudando o mercado, mas ainda tem algumas restrições ou algumas inseguranças por ser um mercado muito novo, ou então não vai conseguir, gostaria de investir em projetos novos, mas não vai conseguir investir através de tokens, porque o LP do fundo não deixa, e aí vai ficar restrito a equity, isso já limita muito o espectro, né, de investimentos. Então, acho que essa maturidade vem dos dois lados, né, tanto dos empreendedores quanto dos investidores
mesmo, né? Por isso que eu vejo com muita importância o papel de investidores estratégicos também, porque, por exemplo, para a gente, né, o nosso Corporate Venture Capital, é muito mais fácil para nós ir lá investir numa DAO, porque a gente já entende, a gente já está imerso naquilo, do que para um VC que tradicionalmente investe em fintechs mais tradicionais ou em outros setores, e lá investir em cripto e conseguir defender que vai investir em tokens e não em equity. Então eu vejo muito esse desafio dos dois lados, né, tanto o empreendedor quanto o investidor. Cara, legal ouvir isso, legal ouvir que essa maturidade está aumentando aí, porque realmente é algo muito importante, tanto no mercado de cripto, até mesmo tradicional, né? Mas obviamente o tradicional já é muito mais antigo. Mas eu queria saber mais uma questão de momento agora, né? A gente está no bear market aí desde o final do ano passado, e eu queria saber como é que está esse movimento de VCs e de investidas durante esse período, se ele piora muito em relação ao bull market, se tem menos projetos interessantes surgindo, ou se não, é totalmente descorrelacionado, não tem nada a ver. Vocês têm recurso para continuar captando mesmo durante esses momentos? Como é que funciona isso? A captação em si ficou mais desafiadora para o mercado como um todo, né? Os projetos continuam chegando, a gente continua recebendo muitos pitches e projetos muito interessantes, mas acho que todos os investidores, né, sejam estratégicos ou sejam investidores mais financeiros, estão nesse momento mais cautelosos, né? Vão olhar mais para fluxo de caixa, enfim, acho que tudo que a gente viu no ano passado, essa abundância de capital, acabou, né? E aí, seja para cripto, seja para o mercado como um todo de venture capital. Então, o que eu vejo até com as empresas do nosso portfólio é que as iniciativas continuam caminhando, as coisas estão surgindo, tem novos projetos, mas a captação em si está mais difícil por isso, né? Muitos investidores acabaram de tomar um susto com empresas do portfólio que reportaram resultados ruins, né? A gente vê vários casos que o pessoal até está indo atrás de desinvestimentos para conseguir liberar um pouco de capital. Então, eu acho que continua, mas eu acho que principalmente agora no Brasil, né, que está todo mundo meio esperando para ver o que vai acontecer com eleição, enfim, mesmo cenário internacional, eu vejo que os investimentos vão ser muito mais restritos, porque todo mundo vai ser muito mais conservador, né? Ano passado foi um absurdo, né? Esses anos pós-pandemia foram todos absurdos, né? Mas queria perguntar para você por que você decidiu assim pivotar sua carreira, vamos dizer assim, né? Você trabalhava com M&A no mercado tradicional, que querendo ou não, apesar de ser M&A também, é uma coisa muito diferente do M&A em cripto, são habilidades diferentes, contextos diferentes. Queria te perguntar o que te chamou a atenção para a vaga no MB, de trabalhar em cripto, e se você já teve esse contato com cripto antes, ou se foi uma coisa que veio junto com esse pivô da carreira. Eu tinha zero contato com cripto antes, eu até brinco que quando eu conheci os sócios aqui do MB e estava nas conversas finais para vir para cá, numa das últimas conversas eu falei, pessoal, vocês entenderam mesmo que eu não manjo nada, né, do que é cripto, assim, só para ter certeza de que eu não estou enganando ninguém. Eu acho que eu tinha muito esse desejo, eu trabalhava em assessoria de M&A, né? Então, que é um mundo completamente diferente de você estar em M&A de empresa, porque você é um executor do processo, e aí quando acaba o M&A, você não vai ver toda a parte de integração, tudo que vem depois. Então, eu tinha muito esse ensejo de ver esse lado mais estratégico mesmo do M&A. E sempre gostei muito desse ecossistema de startups. E aí, quando eu conheci dois dos sócios do MB no final de 2020. Eu conversei com eles, etc. A gente ficou em contato. E aí, quando eles me falaram que eles iam começar a expansão inorgânica aqui no MB, né? A gente foi ainda antes da captação do SoftBank, me interessou muito, porque justamente era um setor completamente novo, que eu acho que estava começando a crescer, né? No final de 2020, cripto ainda não estava tão no holofote quanto esteve ano passado, mas estava começando. E eu acho que muito por ter essa possibilidade de ver muitas empresas diferentes, estar numa empresa de tecnologia e ver um mercado que, assim, estava começando a crescer, né? Muito, muito semelhante ao que a gente viu com a internet, muitos anos atrás. Então, acho que isso me chamou muito a atenção e muito poder estar do lado do empreendedor e ver as transações para além de simplesmente executar o processo, né? Realmente ver o que vem antes, o que vem depois, como que você realmente extrai sinergia daquilo, que acaba sendo uma visão mais ampla do que quando você está em assessoria. E aí, cripto, assim, eu lembro que logo que eu cheguei no MB, eu recebia os materiais das empresas e eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Assim, eu recebia material que, assim, de 10 palavras eu não sabia o que significava metade. Mas aí,
eu até fui percebendo, né, que acho que nesse mercado todo mundo é muito novo, ou pelo menos era muito novo. Todo mundo vem de mercado tradicional, todo mundo está aprendendo. Se alguém fala, hoje ainda é diferente, mas quando eu entrei no MB, a maioria das pessoas, se falasse que eram especialistas em cripto, era mentira, né? Tava todo mundo aprendendo. Então, acho que foi muito legal isso, porque eu estive num momento bom, assim, né, que a gente conseguiu acelerar a aquisição, viu o mercado crescendo e hoje eu enxergo N aplicabilidades, né, para cripto, para muito além de hype de mercado, de especulação, enfim. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse ponto que você citou aí sobre a sua jornada, né? Então você chegou aqui, você falou assim, cara, não entendo nada, e você começaram a chegar os pitches, você não entende as palavras, foi buscando, estudando. Que é como que você concilia isso, e acho que a pergunta principal de fato como que foi esse teu processo de estudo, assim, no sentido de todo mundo que entra em cripto aqui, pelo menos a gente especificamente falando aqui, a gente entrou e falou assim, cara, isso aqui dá pra ganhar uma grana, ou no caso do Luke, eu vou ganhar uns Dogecoin aqui jogando um joguinho, não tô fazendo nada, e você vai aprendendo e tudo mais. Assim, a maioria das pessoas aqui, se você pensar até na forma como o pessoal entra, ele entra no ciclo de hype, então entra pelo dinheiro. A sua visão é um pouquinho diferente. Como que foi seu processo de aprendizagem com esse viés? Do tipo, eu preciso aprender porque eu preciso trabalhar com isso aqui, né? Qual foi teu processo quanto a isso? Eu acho que eu fui muito atrás, realmente, de estudar as coisas, né? Tipo, ler todos os papers de Ethereum, ler tudo que eu pudesse ler, assim. E aí, conforme as coisas foram surgindo, eu fui indo mais atrás. A parte de tecnologia, acho que eu apanhei e ainda apanho bastante, porque não é minha especialidade. Mas acho que principalmente por estar dentro de uma empresa, sempre tem muito apoio das outras áreas, então eu sempre enchi muito o saco dos outros para tentar aprender um pouco como as coisas funcionavam, mas muito ler mesmo, pesquisar, e aí começar a adquirir esse hábito de ficar olhando sempre os sites que falam de cripto e sempre muito com esse viés. Eu olho muito pouco o que está acontecendo de movimentação de mercado, tipo, o preço do Bitcoin. Isso é uma coisa que faz muito menos parte do meu dia a dia do que olhar o que está surgindo de projeto novo, o que está surgindo de regulamentação nova. Então, acho que eu foquei muito em ler sobre essas coisas e perguntando para as pessoas. Cara, não, tô refletindo nisso. Você falou, engraçado que o seu trabalho parece muito com o nosso também, né? A gente, obviamente, tem que ter uma leitura de mercado básica, né? A área de pesquisa não tem como, mas também é sempre muito mais focado nessa parte de fundamentos e conceitos, né? E construir conhecimento aí baseado nos white papers, o que a gente tem disponível de ferramentas aí de modo geral para evoluir. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal agora, assim, né? Uma vez conhecendo o cripto, você hoje em dia investe em cripto? Você tem vontade? Como é que é a sua carteira nesse sentido? Eu invisto em cripto desde que eu entrei no MB. Eu sempre tive um perfil mais agressivo para investimento, assim. Então, quando eu estava na boutique, eu ficava operando ação, operando mini índice, fazendo várias coisas. E aí, depois que eu vim para o MB, eu comecei a investir mais em cripto também. Acho que o momento não está muito bom para ninguém. Mas, sim, eu invisto e acho que, como todo mundo que está aqui mais envolvido no dia a dia, né? Eu acredito muito no longo prazo, independente de especulação de mercado, tudo bem, a gente tem algumas movimentações agora por conta de entrada de player institucional, o que quer que seja, mas quando a gente pensa realmente em adoção, né, em expansão da aplicabilidade das tecnologias mesmo, acho que tem um otimismo muito grande no longo prazo. Eu queria só fazer uma outra pergunta, né, aproveitando que você tem também essa ideia de tipo, ficar estudando as novas narrativas, os novos projetos e tudo mais, que faz muito parte do seu trabalho e tudo mais. Queria te perguntar o que mais te fascina, assim, das coisas novas que estão surgindo. Acho que de 2020 para cá a gente viu muita coisa nova surgindo, a gente viu o florescimento de DeFi, a gente viu NFTs bombando, a gente viu um pouco do rascunho e da ideia de metaverso, a gente viu várias dessas narrativas, dessas coisas que foram colocadas sobre a mesa. E eu queria te perguntar assim, se tem uma coisa dessas que mais faz seu olho brilhar, assim, que você vê mais aplicabilidade, que você acha mais legal e que você fala, essa tese com certeza tem futuro e é algo que eu quero me debruçar sobre. Eu acho que eu tenho visto bastante coisa legal, mas sempre tende a me fascinar mais os projetos assim que realmente aplicam o conceito de DeFi ou de smart contracts ou coisas desse gênero para solucionar problemas reais, né? Então, tem muita coisa em gaming surgindo, tem muita coisa em
NFT, como você falou, e etc. Mas eu acho muito legais os projetos. Vou citar o exemplo até de uma empresa do nosso portfólio, que é a Gávea, que eles criaram uma bolsa de commodities com registro em blockchain. Isso é muito legal, né? Porque é você pegar a tecnologia e realmente solucionar um problema, e eles já estão avançando para... Você consegue ter todo um rastreio da cadeia produtiva, por exemplo, para conseguir garantir que aquela soja que está sendo consumida na ponta foi plantada seguindo práticas sustentáveis, ou qualquer outra coisa, né? Estou citando um exemplo aqui, mas eu acho esse tipo de projeto que realmente pega coisas reais e você pega blockchain e traz uma solução diferente, realmente faz aquilo ser mais eficiente, ou quando você pensa em adoção da tecnologia de NFT para você fazer a questão de direitos autorais no mercado da arte, você realmente conseguir remunerar o artista para sempre no mercado secundário. Acho que quando a gente pensa nesse tipo de solução é o que eu acho mais legal. Eu vejo que a gente ainda tem um desafio de adoção muito grande para isso, né? Porque qualquer uma dessas coisas, para realmente fazer sentido e realmente ser disruptivo no mercado como um todo, você precisa ter as pessoas usando, e a gente ainda está bem distante disso. Mas acho que esse tipo de projeto é o que mais me fascina, muito além de pensar em gaming, ou em NFT, ou em infraestrutura de mercado. Essas coisas acho muito legais. Tem uma coisa que me veio à mente, inclusive nessa ideia sua de procurar projetos com essa aplicabilidade, e até o outro ponto que você falou de as pessoas tentando encaixar um token no lugar que não caberia, que é essa dualidade entre token e equity, principalmente olhando do ponto de vista do venture capital, né, do cara que está colocando grana. Quando a gente olha para a estrutura antiga, né, o equity ele faz um acordo ali, um contrato, né, que seja uma opção de compra, alguma coisa que te resguarda de uma série de outras coisas e também te dá a possibilidade de ganhar com o crescimento daquela empresa. Mas no momento que você tem a possibilidade de um token, essa relação ela fica de certa forma até mais não tão perene, né, no sentido de que a qualquer momento você pode sair daquela posição, dado um calendário ali de tokens que estavam travados, eles começam a ficar destravados para você como investidor poder se desfazer daquela posição. E aí eu olho uma discrepância muito grande do que eu tenho de leitura do mercado lá fora, principalmente que investe globalmente, do que eu vejo aqui no Brasil, e até os exemplos que você citou, né, como a gente, a Fuse e a Velo Capital. Todos esses caras aqui do Brasil que estão investindo aqui na América Latina têm um viés muito mais para o equity do que para o token. Lá fora, inclusive alguns contatos que eu acabo tendo por meio de outros empreendedores, existe uma vontade muito grande de fazer um SAFT. Cara, beleza, a gente faz um SAFT aqui, bota uma grana e quando sair o token, você me garante aqui na saída. Isso, obviamente, me fala a situação que está a comunidade como um todo, porque se eu não puder vender, eu não vou vender. Simplesmente porque você faz vários investimentos, você não vai querer quebrar o cara logo de cara. Mas como que você vê tanto a evolução disso aqui do ponto de vista local, assim, falando desses 3 grandes players aí de investimento, quanto o MB mesmo de fato, versus o que acontece lá fora, né? A gente não está preparado para investir em token, ou não queremos mesmo investir em token, não vemos sentido nisso e preferimos o equity tradicional? Eu acho que é uma questão mais de maturidade mesmo. Eu converso com muitos fundos de venture capital que assim, quer fazer um investimento que é em token, e aí sai desesperado para criar o wallet. Assim, tem problemas operacionais muito básicos, né? Tipo, como é que eu vou receber o token? Mas eu não consigo por conta de, sei lá, fundos internacionais que estão investindo no Brasil. Às vezes tem toda uma estrutura, toda uma questão de alçadas, de burocracia interna mesmo, que a pessoa não consegue ir lá e criar uma wallet. Às vezes é um token que, né, não tem aquela ligação com uma wallet que o fundo já está acostumado a investir. Então, acho que tem muito esse tipo de desafio. Então, eu vejo muito mais como uma questão de maturidade do que de realmente uma preferência por equity. Tanto que eu até tenho visto algumas estruturas, às vezes, de empresas que vão captar, que fazem... ao invés de SAFT, por exemplo, um investimento no equity, que o investidor também vai ter direito a token, porque aí, né, gera uma segurança um pouco maior para aquele investidor que não está acostumado. Então, eu acho que é muito mais essa questão da fluência e de ter uma insegurança muito grande do que, de fato, uma preferência. Uma coisa que me vem à dúvida sempre que a gente fala sobre venture capital, né, até uma piada interna nossa aqui, que é sobre como que o próprio VC, obviamente formado por pessoas, ele vive esses ciclos de hype da mesma forma que a pessoa física, né? Então, uma coisa está muito na onda, você vê uma série de investimentos sendo publicizados, inclusive
por grandes venture capital, né? Quando você olha para o que aconteceu em 2021 com o NFT e Play to Earn, você vê que houve uma onda desse crescimento. E até inclusive saiu um relatório recente que mostrando que esse segmento deu uma arrefecida e as pessoas os VCs estão investindo mais em DeFi. A gente vive esses ciclos dentro do Venture Capital, pelo menos aqui do lado de fora a gente vê essas coisas acontecendo, mas como que isso se passa internamente, assim, no sentido de já que todo mundo está investindo, eu vou investir? Ou é uma questão muito mais prática do tipo, putz, eu posso ser follow de uma oferta que esse cara está seguindo, como esse cara tem mais expertise que eu, é melhor eu seguir ele do que eu tentar fazer isso por conta própria? Como que funciona isso, acho que tanto na visão que você tinha anterior no seu antigo, na boutique que você trabalhava, quanto agora? Eu acho que isso que você falou acontece sim, né? Essa coisa do FOMO, se tá todo mundo investindo num setor, ou às vezes até dentro de uma mesma rodada, né? Não precisa nem falar de várias empresas, mas dentro de uma mesma rodada, você gera esse sentimento de FOMO. Eu já vi rodadas assim, overbooked, que você olha e você fala, nossa, não faz sentido, né? Porque que querem tanto investir nessa empresa, mas o empreendedor conseguiu construir esse sentimento de todo mundo querer estar fazendo parte daquilo. Então, eu acho que acontece e por isso que é muito importante ter uma estratégia, uma tese definida e realmente olhar para o mercado, né? Tudo bem, tá todo mundo investindo em Play to Earn. Eu quero ter uma posição em Play to Earn, mesmo que seja pequena, para se o mercado porrar, eu também fazer parte disso. Beleza, mas então vamos olhar qual empresa eu vou investir, né? E vamos não fazer uma exposição tão grande, porque eu acho que faz sentido, né? A maior parte do trabalho do Venture Capital é, de fato, investir em vários projetos, que a maioria deles provavelmente não vai dar certo e algum deles deve dar certo. Então, se está acontecendo esse hype, talvez seja, assim, um motivo, né, para tentar ter uma posição dentro daquilo. Claro que nunca de maneira irracional. E quando a gente tem mercados de boom, como a gente viu nos últimos 2 anos, a gente vê muitos investidores fazendo investimentos completamente irracionais e a múltiplos absurdos. Mas eu acho que isso do hype acontece muito e muitas vezes até faz sentido, né? Porque pode ser um indicativo de que aquele segmento vai, de fato, crescer e aí os fundos querem se posicionar dentro daquela tese. Mas é importante não se deixar levar, como investidor pessoa física também, né? Não se deixar levar por esse sentimento de FOMO ou se distanciar muito da tese. E um desafio muito grande também é não se deixar levar em momentos de abundância de capital, né? É muito mais fácil você sair escrevendo cheque no momento que tá sobrando capital do que fazer investimentos mais disciplinados, quando você tem restrição de caixa. E acho que isso vale tanto para empresas quanto para fundos mesmo. Vale até para pessoa física, isso aí. Exato. Tem uma coisa que você falou aí logo no início sobre continuar recebendo esse tipo de pitch, né, essas teses de investimento. Eu queria pegar um pouco da sua leitura, assim, tanto do que você viu no ano passado, que a gente estava vivendo um ano de hype, quanto o que você viu hoje de pitch nesse ano, né? Tem alguma diferença, alguma coisa que você recebeu mais, alguma tendência clara que você visualiza nessa mudança de ano para ano? Eu acho que pensando no mercado de hype especificamente, não sei se eu vejo alguma diferença muito clara. Eu acho que a sensação que eu tive esse ano foi que começaram a chegar muito mais projetos dentro de segmento de gaming e de NFT. Eu acho que talvez fruto do hype que a gente viu disso nos últimos meses, né? Então talvez venha até de uma maneira um pouco tardia, né? O mercado no ano passado estava todo mundo falando disso, então agora as pessoas estão começando a se movimentar nesse sentido. Muitas vezes com um projeto que, assim, a ideia pode até ser legal ou mais ou menos legal, mas que você vê que não tem uma capacidade de execução para aquilo e de entrega. Então, eu acho que muitos projetos vêm até com esse atraso. E o que a gente tem visto, até a gente na 2TM Ventures, a gente participa de alguns programas de aceleração, né, de alguns hubs de fintechs. E as empresas que realmente estão crescendo agora e estão conseguindo se mostrar sustentáveis são as empresas que, de fato, têm uma tese mais robusta e que realmente estão solucionando um problema real e já tem essa estrutura maior. As empresas que a gente viu surfando no ano passado uma onda muito desse hype, mas que de alguma forma não estavam tão estruturadas ou estavam, sei lá, por qualquer motivo, não tão sólidas, a gente vê que agora estão, né, que vem um mercado mais desafiador, estão penando um pouco mais. Vocês têm algum tipo de verba separado, algum tipo de priorização para projetos sociais e ambientais e coisas desse tipo?
A gente não tem um capital separado especificamente para isso, mas é algo que a gente olha bastante, sim. Inclusive, a Ribbon do nosso portfólio, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, sim, mas tem essa pegada. Inclusive, agora eles acabaram de pivotar para ser uma DAO, lançaram o protocolo deles, enfim, é um case super bacana. A gente não tem uma verba específica para isso, mas a gente olha com bastante carinho, até porque dentro da empresa a gente tem uma área olhando só para isso, né? Para ESG, para sustentabilidade, então é uma coisa que a gente gosta bastante. Queria te perguntar em relação a, depois de fazer o investimento, né? Quais são os passos, né? A gente faz um guidance com o pessoal que a gente fez o investimento, e assim, nesse processo de ajudar os caras a fazerem o projeto dar certo e tudo mais, quais foram assim as lições que você tirou disso ou coisas nesse sentido? Pensando em ventures, né? Não falando de M&A, porque M&A é todo um processo de integração, né? Mas pensando em ventures, a gente não é um investidor que pega muito pesado no dia a dia, né? Como é o caso de outros fundos, como SoftBank, outros fundos que vão estar mais presentes no dia a dia. A gente é um pouco mais soft-handed, mas a gente procura, como a gente se posiciona muito como alguém que vai fomentar o ecossistema e gerar essas conexões e ajudar a desenvolver, né, o ambiente cripto no Brasil, a gente procura estar próximo dos empreendedores dando esse apoio. Então, a gente faz rotinas de acompanhamento e sempre procura ajudar como pode. Às vezes, até gerar alguma conexão internamente. Isso a gente aprendeu que a gente consegue ajudar muito, né? Com o nosso time de tecnologia ou, por exemplo, a MB Tokens, né? Nosso braço de tokenização. A gente muitas vezes consegue tanto ajudar os empreendedores quanto colher sinergias também, apesar de serem investimentos minoritários. Então, isso é uma coisa que a gente foi construindo meio trocando pneu com o carro andando, né? Desde que a gente começou a 2TM Ventures, porque foi tudo muito rápido, né? A gente fez 17 investimentos em menos de um ano, é muita coisa. Mas hoje a gente tem muito essa cabeça de estar perto dos empreendedores, acompanhar o que eles estão fazendo, oferecer o apoio, vai fazer uma nova rodada de captação, a gente fazer as conexões e tentar fazer conexões com outras empresas do portfólio, fazer alguns eventos. Acho que nesse sentido a gente agrega bastante e consegue colher, né, também. Tem um livro que, por curiosidade, eu tô lendo e tem a ver um pouco com esse papo, que é o The Power Law, né, que é do Sebastian Malabi. Acho que quem sugeriu foi uma palestra que a gente teve com o ex-SoftBank em alguma reunião que a gente teve. E eu estava acompanhando ele, e ele fala um pouco da evolução, né, do modelo de Venture Capital e como que ele é comparativamente feito, ou ganhou, na verdade, uma escala gigantesca, porque a comparação era justamente com o S&P. E aí, pensando no mercado americano, você olha essas duas indústrias, e uma, apesar de ter vários erros, ou a maioria serem erros, ela acaba compensando aquilo. E, obviamente, você tem os VCs que se destacam frente aos outros. Só que isso numa estrutura em que você está falando de captação e investimento. Quando a gente olha para dentro de uma empresa, como o caso do MB, obviamente, se você abre uma área dessa, você está querendo ganhar dinheiro também, mas talvez o principal seja bolar esse ecossistema como um todo, né? Como que você dosa esse tipo de coisa? Porque vez ou outra isso pode ser conflitante, né? Vez ou outra você pode chegar num momento em que, putz, eu não vou ganhar tanto dinheiro com isso, mas eu vou trazer esse cara e vai resolver tal e tal problema, né? Ao invés de, tipo assim, eu vou tomar esse negócio como um todo 100%, trazer para mim e resolver o problema, ou eu posso continuar oferecendo ele para o mercado, ser investidor e ganhar dinheiro com aquilo, né? Como que você dosa isso dentro do MB? Acho que essa é a nossa pergunta de todos os dias. Mas eu acho que em linhas gerais, assim, a gente nunca investe pensando no exit, né? Diferente de um fundo de venture capital que já vai até fazer a conta de valuation pensando no múltiplo de saída na bolsa. A gente não faz isso. É claro que ninguém investe para perder dinheiro, né? Claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não tem tanto esse viés do investidor financeiro. E realmente é um desafio muito grande, porque, por exemplo, se a gente está pensando em colher sinergia, nem sempre o investimento societário é o melhor caminho. Pode ser, porque gera um alinhamento muito maior, mas essa é uma pergunta que a gente se faz constantemente. Será que aqui, nesse caso, cabe a gente entrar na sociedade ou seria melhor a gente só fazer uma parceria comercial? Então, acho que é muito caso a caso, né, que a gente vai olhar. E aí, a gente vai fazer conta também, pensar em eventuais possibilidades de saída, principalmente para se o negócio não estiver dando tanto certo, né? Por exemplo, às vezes a gente pode investir pensando em colher uma sinergia, mas na prática a gente não vai colher aquela sinergia. Então, a gente tem caminhos de saída também, mas eu acho que é um desafio constante e a gente
prioriza, ou pelo menos até o momento, a gente priorizou coisas mais correlacionadas estrategicamente do que necessariamente pensando numa saída com retorno financeiro, né? A gente... E ao mesmo tempo também, essa é uma conversa que a gente teve muito quando a gente começou, né, com o braço de Ventures, que Corporate Venture Capital, teoricamente, é para se assemelhar mais a um Venture Capital. Se você está fazendo investimento minoritário com um Path to Control para adquirir a empresa lá na frente, você não está fazendo Corporate Venture Capital, você está fazendo um M&A começando com uma posição minoritária. Então, essas discussões a gente tem muito internamente, né? A gente, até o momento, olhou muito com esse viés de colher alguma sinergia estratégica, mas acho que é uma coisa que a gente revisita constantemente. Por outro lado, essa é uma vantagem nossa também versus um Venture Capital, né? Como a gente não tem essa pressão dos nossos investidores, dos nossos LPs, por ter que fazer uma saída lá na frente, por ter que ter essa liquidez, a gente consegue ter uma flexibilidade até de desenhar o deal de maneiras diferentes, que muitas vezes o Venture Capital não vai ter, porque ele não vai investir num negócio que ele sabe que vai ser completamente ilíquido lá na frente. Se a gente entender que faz sentido, a gente não tem essa limitação já a priori, né? Entendi. Quando a gente olha para o mercado de corporate venture capital, tem obviamente já existe há algum tempo, né? Você tem algumas empresas que você pode se espelhar, ou modelos em que você possa espelhar, mas existe, obviamente, alguns representantes lá fora que fazem isso, né? Acho que falando dos players minimamente regulados, a gente pode citar a Coinbase, por exemplo, e eu lembro que no ciclo de 2018, principalmente na queda, né? Ele termina no ano de 2017 com uma captação de VC gigantesca, e ele entra no mercado em 2018 com uma queda, e ele começa a adquirir uma série de empresas ali, pelo menos do meu ponto de vista que estava olhando esses negócios já há algum tempo, com um patamar relativamente baixo, 3, 5, 10 milhões de dólares no máximo ali, fazendo algumas aquisições, e isso muito reverberava na minha cabeça, né, do meu time como um todo, como uma oportunidade gigantesca que ele estava tendo de comprar projetos baratos ali, que não naturalmente, mas era a expectativa de que alguns desses caras pagassem muito a conta lá na frente, que seria mais ou menos o que a gente pensar, por exemplo, um Facebook adquirindo o Instagram, ou um Google adquirindo o YouTube lá atrás, por uma quantia que hoje é o que dá de lucro para esses caras mensalmente. Então, uma estruturação mais de longo prazo, e aí pensando nesse VC dessa forma. O que tem de players que seria interessante a gente como exchange seguir como benchmark, né? No sentido de esses caras estão adquirindo toda essa vertente aqui de projetos, e seria interessante a gente olhar aqui desse ponto. Quais são os benchmarks desse tipo de aquisição que a gente tem aqui dentro? Eu acho que o nosso principal benchmark, aí tanto para nosso business mesmo quanto para ventures, é a Coinbase, né? Acho que assim, o número de investimentos que eles fizeram e a variedade dentro desse espectro de cripto e de Web3 é impressionante. A gente até brinca, né? Que ano passado, quando a gente estava lá fechando, a cada 2 semanas fechando um deal, o Dagnone ficava pra gente: aí, essa semana vocês não fecharam? Na Coinbase está fechando mais deal. Então, acho que é um benchmark muito, muito importante pra gente por conta disso, né? Acho que eles são o que a gente espera ser daqui a alguns anos, sempre com esse play de regulação, de fomentar ecossistema. Quando a gente sai de cripto, a gente tem outros players com corporate venture capitals interessantes também, como é o caso do Google Ventures, enfim, N outros. Mas pensando dentro de cripto, a gente olha muito para a Coinbase e para alguns fundos, né? Que aí, acho que sempre que a gente fala de venture capital, a gente vai olhar para a A16Z, ou para a Kazek, ou mesmo para o SoftBank, já num estágio diferente, mas são investidores com os quais a gente procura aprender muito. Você me lembrou agora de assistir o documentário da Coinbase, que eu tô pra assistir faz um tempão. Até se citou esse documentário da Coinbase, lembrei do livro, né? Que eu esqueci, Kings alguma coisa, que era a capa do Brian Armstrong, e ele fala da Coinbase, da própria evolução que ela teve com o tempo, principalmente quando chegou, ela foi desafiada ali pela Binance, e a grande batalha ali era a Coinbase queria listar poucos ativos, a Binance veio e listou um monte de coisa com par de cripto para cripto, aquilo começou a ganhar mercado, e esse cara teve que pivotar ali aquela ideia ou aquela premissa de que ele listaria poucas coisas para começar a listar outras coisas. Uhum. E nesse contexto, quando a gente olha para Coinbase, até pegando esse viés aí que você falou de benchmark, a gente tem lá claramente um cara que quer sentar do lado do regulador e fazer as coisas certinho. A mesma coisa a gente está fazendo aqui no Brasil, América Latina e todas as outras coisas que a gente está expandindo, né? Até a própria compra da criptologia em Portugal mostra isso. Mas quando a gente olha para o mercado hoje, isso acaba dando um receio, que
pô, tem muito cara aí andando pela lateral e parece que esses caras estão tentando um jeito de ficar limpinhos, né? De tentar se resolver nesse meio do caminho. E a gente já tem um mindset, principalmente acho que no Vale do Silício, né? Que você vai quebrando as coisas, vai vendo, depois você vai pedindo desculpa, arrumando no meio do caminho e vendo. E é uma coisa que, quando a gente olha a Coinbase lá, entre aspas, já deu certo, né? Você fez o IPO, você está crescendo, você tem uma base, você está com o regulador, mas se o regulador aceitar a desculpa de outras empresas, o negócio não fica estritamente bem competitivo, porque o cara jogou muito fora do jogo, assim. Qual que é a sua leitura sobre esse momento agora? Até fugindo um pouco do assunto mesmo, para tentar entender a sua visão sobre isso especificamente, né? Sobre jogar o jogo pelas regras que ainda nem existe, mas eu sei que tem um jogo parecido aqui do lado em que eu posso imitar as regras, ou jogar um jogo que eu sei que não tem regras e assumindo que não tem regras e jogando desse jeito para depois tentar me arrumar. Eu acho que, como você falou, né? Sempre empresas disruptivas vão ter essa coisa, né? Como foi o caso da Uber ou da Boozer, mais recentemente aqui em São Paulo, né? Acho que essas coisas são normais. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre ir testando os limites do regulador e você fazer arbitragem regulatória, né? Você ir lá e colocar a sua sede num país X e operar nos Estados Unidos, falando que você não precisa se sujeitar à regulação local porque você não está lá. Isso talvez seja algo mais próximo de arbitragem regulatória do que de ir testando os limites. Então, eu acho que a gente tem se posicionado muito mais tentando construir a regulação. Claro que isso, às vezes, é um desafio competitivo, né? Não é segredo para ninguém que a Binance está destruindo o market share local, porque eles têm um play muito diferente, né, do ponto de vista regulatório. Mas eu acho que isso de ir construindo e testando os limites. Por exemplo, agora recentemente, né, que a gente recebeu a notificação da CVM pedindo esclarecimento sobre os nossos tokens de renda fixa, a gente vê isso de maneira positiva, porque é sinal de que a gente está pressionando um limite, o regulador está olhando para aquilo e a gente está forçando de alguma forma que aquela legislação avance. Tanto que a CVM publicou agora o parecer, falando sobre criptoativos e falando um pouco mais sobre isso. Então, isso a gente vê com bons olhos. E eu acho que, assim, hoje o mercado cripto não é regulado, mas a gente sabe, né? Não tem como não ser. A gente tem N problemas que decorrem de não ser regulado. Então, a gente realmente acredita que a gente, fazendo as coisas certo, é o caminho, né? Pro longo prazo. Mas acho que esses conflitos são inevitáveis. Mesmo em Portugal, com a criptologia que a gente adquiriu, vira e mexe, a gente tem que resolver alguma questão que surge com o regulador, e eles já estão um passo à frente da gente, porque Portugal já tem uma licença para exchanges. Então, acho que é um processo muito normal, mas fazer arbitragem regulatória mesmo, né, chega a ser assim, uma desfeita em alguns casos. Perfeito. Queria puxar esse gancho de regulação e tudo mais para comentar um pouco desse tópico em particular, né? A gente vê lá nos Estados Unidos a SEC muito vocal, muito agressiva com cripto, a CFTC tem começado a ficar agressiva também, e uma coisa que o pessoal lá de fora reclama muito é da falta de clareza, né? A SEC não dá clareza pro que é uma security, o que não é uma security, o que pode fazer, o que não pode fazer, ela só chega e te processa, ela não te diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, eu queria saber assim, se existe se a CVM, que é o órgão regulador mais próximo da gente aqui do Brasil, se eles têm essa postura também, se eles são mais fáceis de conversar, se aqui no Brasil a gente tem uma clareza maior do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, dessa diferença, né, desse cenário que a gente vê lá fora, que inclusive, nossa, causa uma revolta gigantesca, o pessoal fala muito disso no Twitter e tudo mais, e o nosso cenário local, né? Essa questão de ser ou não security, né, ser ou não valor imobiliário, eu demorei muito para entender que é um negócio não binário, né, é totalmente gray zone. Mesmo quando, agora que a CVM publicou o parecer falando sobre criptoativos, ela não fala o que é e o que não é criptoativos, né, ela fala, você tem aqui esses critérios, esses parâmetros para definir se vai ser um valor imobiliário ou não. Então, acho que a gente sempre opera com essa incerteza, por isso que a gente, e acho que a grande maioria das exchanges, tem uma área específica para ficar olhando para isso.
O que a gente tem é um acesso bom, assim, de consulta, né? Nisso a gente tem uma abertura. Se a gente está desenhando um novo produto e a gente não sabe se aquilo é aceitável ou não, muitas vezes a gente pergunta, a gente questiona, né? Antes de sair fazendo. Então, acho que a resposta é não tem uma clareza muito grande, continua sendo essa coisa não binária, mas a gente faz esses estudos muito aprofundados. E é isso, ninguém entende direito desse mercado, né? Não é que a pessoa que está lá na CVM legislando não entende. Por isso que é importante essa construção contínua, né? E a gente ir, conforme forem surgindo os novos produtos e etc., que essas coisas vão surgindo, assim como foi com a evolução de todas as tecnologias, né? Se você pega alguns anos atrás, não existia regulação de Banco Central, né? Instituição financeira não era regulada muitos anos atrás. Então, acho que é normal. Conforme o mercado vai evoluindo, o regulador vai tendo que se adaptar também. É interessante você comentar que a gente pode fazer consultas, né? Isso é uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando muito lá fora, porque eles tentam consultar a SEC e a SEC simplesmente fecha a porta na cara deles e só vem com o processo depois. Então, só do fato de a gente poder ter essa liberdade aqui no Brasil já ajuda muito em comparação a esse cenário internacional. Com certeza. Toda vez que fala de regulador, não me canso de falar o quanto que a gente acha que é evoluído mesmo, de modo geral, né? Acho que eu já ouvi de vários caras empreendedores quanto que o Roberto de Campos Neto é um nerd das finanças, inclusive o pessoal fala, cara, eu fico com medo desse cara sair, porque parece que o lugar dele não é ali de fato, né? Assim, no sentido do quanto que ele contribui para tudo, e acho que a CVM também está na alçada, assim, nosso regulador ele é muito pró-mercado, né? Até quando a gente olha o marco regulatório, o que fez as fintechs serem o que são, a forma como ele abordava, né? Então, cara, não entendo o que você está fazendo, vem aqui me explicar o que você está fazendo para eu ver se eu posso te ajudar ou se eu posso abrir mercado de alguma forma, né? Acho que isso é sempre muito positivo e é uma virtude que a gente, como cenário, tem aqui no Brasil, que sempre que tem oportunidade, acho que eu gosto de falar, porque o cenário base do regulador é não ser pró-mercado, porque não tem ganho nenhum, né? Fez uma regulação boa, ninguém vai lembrar de você, seu ar-condicionado que está funcionando aqui. Agora deixa falhar o ar-condicionado, a gente vai começar a procurar quem é responsável por isso aqui. Mas, Yasmin, a gente está chegando no final e esse último bloco aqui, essa última parte, a gente tem a mineração da semana, que a gente sempre pede para o convidado aqui trazer algum texto, alguma coisa que viu, algum podcast, vídeo que acha interessante, relacionado ou não ao tema, alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam também ver. Tá, acho que pensando em Venture Capital mesmo, nisso que a gente falou de construção de ecossistema, eu li um artigo muito legal do The Generalist, que saiu falando do SoftBank. Acho que todos os artigos do The Generalist são muito legais, são muito bons e são artigos longos, então tem a versão em podcast também, né, que são exatamente os mesmos textos que a gente lê, mas esse do SoftBank especificamente acho que foi muito legal. Maravilha. Bom, obrigado você, Yasmin, por ter aceitado nosso convite aqui, bater esse papo super legal. Obrigado, Luca, obrigado, Rony. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de dar o like, seguir o canal e se está ouvindo só o podcast, de seguir também a gente no seu stream favorito. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.